Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Que ótimo estarmos aqui. Quero convidá-los à nossa última reunião hoje, nosso 44º Reagindo. A gente encerra hoje. Ano passado a gente encerrou no dia 19. Os dois feriados foram... Como é que explica assim? Nem lembro o dia, se era domingo também. Sei que a gente terminou antes e hoje de igual modo. Estava agoniado, assim, para vir para cá. Cada dia fica mais difícil, entendeu? Tá tenso, tá difícil, mas aí Deus é surpreendente. E aí peguei o Uber, estava fluindo. Aí no meio do caminho o cara perguntou se eu era eu, entendeu? Acontece isso. Você é você? Entendeu? Sério. Aí eu disse que sim, e é interessante que ele é o pai da Yasmin, esposa do Thiago, nosso brother também, entendeu? Avô do Noah. Thiago, entendeu? E aí foi uma conversa muito boa, o nome dele é Marcos, é um capelão também, então me deu aquele alento. Eu estava tristaço, estava, poxa, agoniado, cara. Difícil, sempre é na luta. Então é isso, eu quero chamá-los, pode deixar o seu texto aberto, hoje a gente vai percorrer alguns textos. Você pode já deixar de saída aberto para Gênesis capítulo 1. Na sequência disso, identifique o profeta Isaías. O profeta Isaías você pode abrir no capítulo 9, tá certo? Gênesis capítulo 1, depois você abre para Isaías no capítulo 9. Vou chamá-los para que a gente faça uma oração para fluir. Pai bendito, sempre motivo de toda alegria para nós experimentarmos reuniões como essa. Hoje é a nossa derradeira reunião. Nós estamos felizes porque até aqui a tua boa mão nos sustentou. Como eu disse há pouco, nem sempre é fácil chegar aqui, pelo contrário, a gente experimenta toda sorte de intempéries, mas sempre o Senhor nos surpreende. E hoje não foi diferente. Te agradeço profundamente pela possibilidade de ter chegado, conduzido pelo meu irmão Marcos, pai da Yasmin, avô do Noah. Te agradeço pela conversa que nós tivemos, uma conversa altamente edificante. Cuida da vida dele, cuida da nossa vida. E agora, Pai, que nós temos oportunidade de termos contato com a tua palavra escrita, dá-nos sempre aquela abertura de compreensão, ilumina nossa mente de modo que nós compreendamos, de fato, as maravilhas da tua lei. Essa é sempre a nossa oração e nós a fazemos nesse nome que é lindo, extraordinário, o nome do autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré, desde hoje até o dia eterno e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Última vez que a gente conversou, eu deixei uma pergunta, a gente se debruçou sobre ela e a pergunta era, de fato, se a gente sabe realmente quem é Jesus de Nazaré. Essa é a pergunta por excelência. A resposta que nós damos a essa pergunta norteia toda a nossa vida, norteia toda a maneira como nós passamos pela existência. E é interessante pensar sobre isso, porque ser capaz de pensar, por exemplo, longa e carinhosamente sobre o Senhor Jesus é uma arte que está desaparecendo. Eu disse a vocês que se eu morresse hoje, entendeu? Eu morreria feliz, porque pelo menos eu pude expor quem é a pessoa de Jesus de Nazaré, entendeu? Por exemplo, meu filho Zion hoje está no 2º ano, agora ele passou para o 3º, e eu me lembro que quando eu os conheci, comecei a ter contato com a turma dele no 6º ano,
apresentei a Jesus de Nazaré para eles durante todos os 4 anos que eles passaram comigo. Depois a gente começou a ter outras conversas. Então, está tudo gravado e eu fico feliz por isso, porque é a pessoa por excelência. Não vou nem dizer a pessoa mais importante, porque se eu digo que Jesus é a pessoa mais importante, eu tirei da categoria de Deus e coloquei numa outra lista. Então, ele é até o mais importante, mas depois dele vem outras pessoas. E como Jesus é quem é, ele não é categorizável, ele não cabe em nenhuma lista. Ele é Deus, ele é único, ele é excepcional, extraordinário. Então, ele é a pessoa por excelência. Então, saber quem ele é tudo para nós, entende? Então, eu fiquei feliz por isso, pelas conversas que a gente teve, e eu quero dar continuidade hoje, eu não vou repetir o texto da semana passada, na verdade, vou fazer uma outra exposição. Eu disse a vocês também que a conversa inteligente ela é muito mais uma conversa de perguntas do que respostas. E também me lembro de dizer que as perguntas elas simbolizam desafios. Então, a pergunta por excelência é exatamente essa: quem é Jesus de Nazaré? Gênesis capítulo 1, verso 1, está dito assim nessas 9 palavras incríveis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essas são as 9 palavras mais difíceis de se crer de toda a Bíblia Sagrada. Se você crê que, de fato, no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente pode começar uma conversa. Caso não, a gente fala de qualquer outra coisa, percebe? Aqui é uma pergunta improvável. Eu lembro de uma entrevista com um filósofo existencialista, e o entrevistador fez a pergunta para ele e a resposta foi, na verdade, improvável. A pergunta foi extraordinária e a resposta que foi improvável. O camarada que o entrevistava perguntou assim: qual é a maior questão do universo? O filósofo existencialista não se esperava que ele respondesse o que respondeu. A maior questão do universo é saber se Deus existe. Pô, imagina o repórter como é que ficou. Ele ficou abalado. Quando o cara conseguiu se recompor do choque, acrescentou: por quê? Porque se há Deus, há um jeito certo de se fazer todas as coisas, não se pode nem viver e fazer as coisas de qualquer maneira. O filósofo existencialista chegou a essa percepção. Essa é a pergunta de fato. Há Deus? Se há Deus, há também um jeito certo de se fazer todas as coisas. Não se pode nem viver e nem se fazer as coisas de qualquer maneira. Precisa se perguntar para esse Deus como é que se faz e como é que se vive, porque ele tem as prerrogativas, só ele sabe como as coisas devem funcionar aqui. Extraordinário isso. Então há um propósito, entendeu? O que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe. Tudo no universo tem um telos, e se há um telos, há também um ethos. Telos é finalidade existencial. Por exemplo, a cadeira na qual vocês estão assentados tem um telos. Qual é o telos da cadeira? Proporcionar conforto, entendeu? Ora, se a cadeira tem um telos, imagina nós que estamos assentados sobre ela. Então, se há um telos, há também um ethos correspondente. O que é o ethos? É um comportamento coerente com a finalidade. Isso é interessante, daí a nossa palavra ética. Então, quando a gente sabe qual é o nosso telos, a gente tem comportamento coerente com. O problema é quando a gente não sabe qual é o telos, né? Aí já dá só problema na sequência, porque aí fica tudo bagunçado, fica tudo caotizado. A gente não sabe quem é, não sabe como proceder, não sabe como agir. Esse é o problema. Então, por exemplo, quando a gente considera Deus, a gente olha, por exemplo, para a nação do Israel bíblico, a gente percebe que o propósito original do Criador para o seu povo nunca foi, por exemplo, uma monarquia, nunca foi um reino no aspecto humano. Pelo contrário, Deus intentava uma teocracia. O que isso quer dizer? Ele pretendia governá-los diretamente, sem nenhuma mediação, sem nenhum intermédio. Isso era o propósito de Deus. Mas aí, a gente já conhecendo minimamente a história bíblica, a gente percebe que quando o povo exigiu que se lhe desse um rei conforme as outras nações, ou seja, os caras já foram contaminados com a cultura vigente. Eles queriam um rei como as outras nações, ainda deixaram esse adendo. Entendeu? Olha que interessante. Queremos ser como as outras nações. Os caras já esqueceu o básico. O que era o básico? Que Deus os chamou, os comissionou para ser luz para as nações e não ser como as outras nações. E é interessante que eles estavam rejeitando o próprio Deus, e não Samuel, que era o profeta, que teve o desprazer de ouvir isso. Isso aqui é interessante que
Quando você e eu, por exemplo, na feitura do bem, nos sentirmos rejeitados, fica tranquilo que você está em boa companhia. Antes que você seja rejeitado, Deus o é. Entendeu? Por exemplo, de vez em quando, assim, eu caio nessa besteira. Às vezes eu estou falando no ambiente assim, tudo, eu sinto aquela leve rejeição, às vezes explícita, eu já dá aquele calor, assim, você começa a ficar um tanto quanto inflamado. Aí um dia desse aí o negócio começou a subir a temperatura, eis que veio aquela voz. Qual foi? Eu falei, senhor. Falei assim, mas é contigo? Rapidinho voltei para o meu lugar. Mas é contigo? Falei, ó, você está com essa importância mesmo? Você achar que você está sendo rejeitado antes de mim? Rapidinho voltei para o meu lugar, entendeu? Então a questão aqui é exatamente essa. Só que o Samuel ainda alertou o povo, por exemplo, do regime opressor que todo reinado humano acarreta. Então, todo rei humano, por melhor que ele seja, ele vai impor, por exemplo, ao povo uma certa opressão. E o Samuel deixou isso extremamente claro e eles disseram, sim, mas a gente quer que seja assim conosco. Então o povo não deu ouvidos a ele e foi exatamente isso que aconteceu. Então, por essa razão aqui, os profetas começaram a sonhar com um futuro ideal. Olha que interessante, com um reino futuro ideal. E como é que seria esse reino? Seria um reino que apresentasse, por exemplo, todas as características que os reis, tanto de Judá quanto de Israel, lamentavelmente fracassaram em demonstrar, muito embora o rei Davi chegou bem próximo desse padrão. Então, nesse aspecto, abre o seu texto sagrado comigo, Isaías capítulo 9, o verso 6. Isaías capítulo 9, o verso 6. Nosso brother, enquanto você abre, Rodolfo Abrantes, até escreveu uma canção inspirada a partir desse texto, que diz assim, Isaías capítulo 9, eu leio os versos 6 e 7, que nos dizem assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Interessante, esse é um texto magnífico, é um texto messiânico, indo direto ao ponto, é um texto que fala acerca da vinda do Messias, que nós sabemos que é Jesus de Nazaré. Deixa eu traduzir para você o que é reino, o que é o reinado de Deus. Reino de Deus é a soberania de Cristo no coração da criatura. Reino de Deus é a nova realidade na qual só acontece aquilo que Deus quer. Impressionante. Tudo que Deus quer é o que acontece. E isso só pode acontecer a partir de um coração rendido, a partir de um coração que está entronizado em Cristo Jesus. Então, quando Cristo Jesus ocupa o trono do ser, as coisas fluem como o Pai quer, porque a gente tem prazer em orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Traduzindo, a gente já tem um padrão. Na terra, nem sempre a vontade de Deus é executada, porque na terra ainda há muitos rebeldes. No céu, não. No céu não há mais espaço para rebelião. Quem entrou em rebelião já vazou, já foi colocado para fora. O adversário e 1/3 dos anjos, entendeu? Já foram expulsos. Então, no céu, Deus dá um comando e, de modo presto, ele é obedecido. Na terra, não. Na terra, nós somos vagarosos. Por exemplo, o pai da nossa irmã Yasmin, quando conversava comigo, ele falava acerca de missões e ele disse que a obra missionária é difícil. E aí, enquanto ele falava, eu escutava. É assim que funciona. Ele fala e eu escuto. Ele ainda me disse, se eu estiver incomodando, eu falei, como uma conversa dessa me incomodaria? E ele falou, e num dado momento ele disse assim, a obra missionária é difícil porque as pessoas encontram meios e recursos para todas as coisas. Eu falei, vai falando aí, entendeu? Vai falando, porque infelizmente é assim. A gente contribui muito pouco com isso. E aí, a única coisa que eu disse para ele que eu entendi que era necessária é: isso diz muito sobre nós. Isso diz muito sobre nós. Porque se isso aqui é bom, se isso aqui é maravilhoso, por que não estender a todas as pessoas do planeta?
entendeu? E ele disse outra coisa interessante, que os nossos irmãos africanos têm duas coisas que o constrangem, e aí eu fiquei ouvindo. Uma é humildade e a outra é alegria, entendeu? Eu estive lá, os irmãozinhos são na pressão, é muita alegria. Coisas que para nós aqui, a gente às vezes trata como de somenos importância, para eles seria um luxo, entendeu? É bom quando a gente tem essas oportunidades de ter esses choques culturais, entendeu? Que a gente reavalia muita coisa, aprende a dar valor para muita coisa, entendeu? Então, reino de Deus, reinado de Deus, é exatamente a soberania de Cristo no coração da criatura, e as coisas acontecem exatamente como Deus quer. Então, eu tenho 4 coisas que eu quero dizer, vou procurar dizê-las da maneira mais sucinta possível, e depois a gente abre para as perguntas, respostas possíveis, suas contribuições e etc. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o reino de Deus será justo. Reino de Deus é um reino de justiça, porque o Messias, ele é justo e governará o povo com justiça. E eu te chamo para o profeta Jeremias, no capítulo 23, eu leio 2 versos, 5 e 6 do capítulo 23 do profeta Jeremias. É uma profecia acerca do renovo de Davi. Observe o que diz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o que será chamado Senhor, Justiça Nossa. É bem provável que vocês até tenham visto em algum lugar, alguma igreja com esse nome aqui em hebraico, Jeová Tsidkenu, entendeu? A galera mais penteca assim usa esses nomes, entendeu? Jeová Tsidkenu, Senhor Justiça Nossa. Sensacional. E pode ser que você esteja se perguntando, o que é justiça? Justiça, todos experimentando tudo que Deus é e doa. Justiça, todos experimentando tudo que Deus é e tudo que Deus doa. Aí a pergunta é, e como é que faz para que todos os seres humanos experimentem tudo que Deus é e tudo que Deus doa? Para que todos experimentem tudo que Deus doa, solidariedade, entendeu? Ele deixa conosco e a gente distribui para geral. Então, assim, todos vão desfrutar de tudo que Deus doa. E como é que faz para desfrutar de tudo que Deus é? Conversão, arrependimento. Pegou a visão? Simples assim. Então, o reino de Deus é um reino de justiça. Segunda coisa, reino de Deus é um reino de paz, é um reino pacífico. Interessante que, se você observa a história bíblica, você nota que o reinado de Davi ele foi arruinado por aquelas guerras intermináveis. O camarada era um menino sanguinolento, entendeu? Passava o cerol em geral, espada o dia inteiro, entendeu? Tenso o negócio. Tanto é que você sabe também que ele intentou no coração erigir o templo. Deus falou, não, você não fica bem, né, menino? Você aí, né, derrama sangue dia e noite, vai fazer casa para mim. Deixa seu filho, deixa, entendeu? Vou até colocar o nome dele, entendeu? De Shilomó, entendeu? Que é uma variação de Shalom, entendeu? Pacífico. Então, ele sim vai construir o meu templo. Interessante, dê uma olhada comigo, primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, eu leio entre os versos 6 e 10, que nos dizem assim, então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono de Davi, estabelecerei para sempre o trono de seu reino sobre Israel.
Então, segunda característica do reinado do Messias é que ele é pacífico, é um reino de paz. Interessante também perceber que paz aqui não é simplesmente ausência de guerra. Esse termo shalom tem a ideia de um estado de bem, entendeu? Completo, de bem-estar. Essa é a palavra. Terceira coisa, o reino de Deus será estável. Preste atenção nisso, será estável. Em contraste, por exemplo, com os tronos de Israel e Judá, que eram notadamente instáveis e de pouca adoração. O reino messiânico, em contrapartida, permaneceria para sempre. Então, é um reino sempiterno, não tem fim. Extraordinário isso. Quarta e última coisa, mas não menos importante, o reino será católico. Aí você que está meio... Como? Calma. Católico significa universal, entendeu? Universal. Por exemplo, nós somos católicos, apostólicos, só não somos romanos. Simples assim, entendeu? Então, por exemplo, Igreja Universal do Reino de Deus, entendeu? O título está até certinho, lá dentro está escrito assim, Jesus é o Senhor, e só não leva a sério, entendeu? Está tudo certo, só não leva a sério, entendeu? Só para aquela pitada de bom humor que tá, é tenso demais. Entendeu? Então, o reino ele é, de fato, católico. Católico significa universal. Se você, por exemplo, observa do ponto de vista geográfico, o território de Israel bíblico, toda hora eu tenho dito isso, pelo menos por 2 vezes, porque, assim, é uma confusão generalizada, entendeu? O camarada confunde o Israel de hoje com o Israel bíblico de 1900. É uma bagunça. Hasteia a bandeira de Israel. O negócio é tenso. Vou parar por aqui, porque senão vou expor muita coisa. É difícil, irmãos. Entendeu? É difícil. Então, o Israel bíblico, do ponto de vista geográfico, o território se estendia, por exemplo, de Dan até Berseba. Se você dá uma olhada no segundo livro de Samuel, capítulo 3, verso 10, explicita isso. Já o reino messiânico, todavia, se estenderia, como diz, por exemplo, o profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 10, de um mar a outro, do Eufrates até os confins da terra. Em uma palavra, seria um reino oniabarcante. Traduzindo, ninguém fica de fora, nenhuma etnia. Não é exclusivo, por exemplo, para os judeus, nem para as judias, etc. Não, não, não. Todos estão contemplados. Como é que a gente faz para entrar nesse reino? A gente entra mediante arrependimento e fé. Entendeu? A gente dá razão para a Trindade, a gente concorda com o Todo-Poderoso, a gente se arrepende e entra. Simples assim. E continua a caminhada pela fé. Como é que isso tudo aqui se aplica? Justiça e paz, eternidade, catolicidade, ou seja, universalidade, são as principais características desse reino messiânico que foi implantado na história por Jesus de Nazaré, que é o rei. Então, por exemplo, essas 4 qualidades aqui, elas podem ser facilmente encontradas nos 4 nomes do rei menino. Estamos a poucos dias, por exemplo, do Natal, então essa é uma percepção, uma compreensão que precisa estar assentada no nosso coração. A gente já transcendeu, por exemplo, a questão de datas, a gente nem entra nesses debates, não precisa de nada disso. A gente precisa saber quem é Jesus de Nazaré. Se a gente sabe quem é Jesus de Nazaré, sabe que ele é o rei do reino, sabe quais são as características desse reino, está tudo resolvido e a gente tem toda a possibilidade de vivenciar isso e demonstrar e sinalizar isso na história. Última coisa que quero dizer, e encerro aqui, é que todas as pessoas do planeta estão esperando por Jesus de Nazaré. Elas não sabem disso, elas não sabem desse nome, elas não têm essa informação, mas todas as pessoas estão esperando por Jesus de Nazaré pelo que ele representa, pelo que ele tem a nos doar e nos proporcionar. O problema é um só, é que o nome dele já está queimado. Esse aqui é o problema. Todo mundo está esperando por ele. Mas o problema é que o nome dele está queimado. Então, insisto, se há uma oração que a gente deveria ter sempre nos lábios é: Senhor, salva o nome de Jesus de Nazaré. Por exemplo, nosso irmão Gabriel
ele sempre deixa umas perguntas no ar assim que eu fico pensando nelas durante muito tempo. Ainda estava pensando na última, agora ele trouxe uma nova. André, o que você fala lá no ambiente corporativo? Entendeu? Aí eu disse para ele assim, a questão não é o que eu falo, é como eu falo. Como eu sou a mesma pessoa a despeito de qualquer lugar, o que eu falo é sempre a mesma coisa. Mas como eu estou lá no ambiente corporativo, nem sempre dá, por exemplo, para usar a nomenclatura Deus. Nem no colégio eu falo isso. Nem no colégio pode ouvir as mensagens. Raramente eu falo Deus, porque eu sei que as pessoas são preconceituosas. Então, se eu falar Deus, o cara já vai ficar com o outro pé atrás. Um ele já está, ele coloca os dois. Então, tem outras maneiras. Então, no ambiente corporativo, eu falo acerca dos princípios, eu falo acerca, por exemplo, de sabedoria, só que é tudo o evangelho. Por exemplo, na quarta-feira, o Hernani falou assim, eu sei onde vocês estão. Ele viu lá pela camisa, entendeu? Ele sabe, a gente estava na Firjan. E aí eu falei, entendeu? Fiquei na minha, tranquilo. Aí no final, duas pessoas falaram comigo, me chamaram a atenção, ela falou assim, obrigado pela sabedoria que você dividiu conosco nessa tarde. Eu olhei lá dentro do olho e falei assim, não é qualquer um que usa essas nomenclaturas. Aí a outra senhorinha veio, me deu um abraço prolongado daquele modelo, falou assim, Deus te abençoe. Eu falei, tá descobrindo minha identidade, hein, senhora? Não revela não, entendeu? E aí, quando eu fui falar junto com meu amigo Bruno Marcato na quinta, a gente foi brutalmente surpreendido, porque era um grupo de engenheiros. Então, a galera da engenharia, a galera cartesiana, da lógica e tudo. Aí eu fui incumbido de fazer a abertura. Só fui lá falar aquelas coisas que, se fosse vocês, falaram, mas me falando isso aí de novo, velho? Quando eu falei isso de novo, eu olhei para a cara de uma menina e falei assim, parece que ela tá chorando. Eu falei, engenheiro chorando? Boba. Eu olhei para a cara do peão barbudão na minha frente, cara. Aí eu sempre falo assim, isso é coisa da minha cabeça, mano. Mano, geral chorando, cara. Eu falei, como assim, gente? Entendeu? Como assim? Aí um outro camarada, quando o meu amigo Bruninho pediu para fazer uma intervenção, aí o cara já soltou assim, eu tinha falado só uma vez, ele falou assim, lá, o cara trouxe até um filósofo para ser consultado. Eu falei, olha a pegada. Então os caras achou que eu estava indo por esse caminho, entendeu? Só que eu soltei aquelas sabedorias ali do evangelho. Então, a questão não é nem o que eu falo, é como eu falo. Então, por exemplo, havia, entre aspas, uma encomenda, entendeu? Havia alguns assuntos que nós deveríamos abordar. Como ele me convidou, sabia como me portar, entendeu? Então, eu trouxe a riqueza do evangelho, a sabedoria, sem dizer os textos, mas o evangelho passava por mim. Tudo que eu dizia era evangelho puro, mas eu só não dizia, tá lá em Provérbios, tá? Não precisa. Já está implantado, entendeu? Então, quero fechar exatamente aqui, chamar vocês para uma palavra de oração e, na sequência, eu já passo a palavra. Pai nosso, motivo de toda satisfação para nós ouvir o que ouvimos nessa manhã. Queremos te agradecer pela vinda do Cristo, Messias, Jesus de Nazaré, o autor, o consumador da nossa fé, a razão pela qual nós estamos reunidos aqui nessa manhã. Obrigado pelo reino no qual nós estamos inseridos. Obrigado por ser um reino de paz, um reino de justiça, um reino de estabilidade, um reino eterno e um reino universal no qual pessoas como nós também participam. Nós queremos muito que essa maravilha que a gente experimenta também possa ser vivenciada por outras pessoas. Por isso, Pai, nós suplicamos que todos esses recursos que o Senhor tem deixado sob nossa mordomia possam ser bem utilizados para o máximo louvor da sua glória. Que a gente possa ser os administradores que te honram, de tal maneira que a gente faça uma gestão correta para que outras pessoas possam também usufruir disso que a gente usufrui aqui. Assim, Pai, a gente também te dá graças pelo que a gente experimentou ontem com as crianças aqui. Foi bom, Pai, para nós que não pudemos estar aqui, ver a alegria delas estampada através das fotos, dos registros, que coisa maravilhosa. E assim como o Gui nos diz, jamais elas se esquecerão disso, Pai. E que, no momento certo, elas tenham possibilidade de, em discernindo o que é o Evangelho, quem é Jesus de Nazaré, que elas façam a opção correta de te seguir como discípulos, Pai.
Nessa manhã, Deus, é tudo isso que está no nosso coração, a alegria, no meio de todas as lutas que a gente participa, a gente chega aqui com a consciência de que tua boa mão esteve sobre nós até exatamente agora, de modo que a gente pode dizer que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Então, Pai, bendito seja o teu nome, bendito seja por nos proporcionar uma manhã como essa. Agradecidos estamos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Maravilha total.